tá bom. Vamos começar o nosso papo. Primeiro, boa tarde. Muito obrigada, Gui e Eric. As pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas. Muito obrigada também. Vocês que estão entrando, vocês só conseguem ver a mim, o Guilherme e o Eric, mas a gente tem o Marcelo também, que ajuda a gente com as perguntas e ajuda a gente em todas as lives. Bora começar aqui mais um OLX Convida. A ideia, como toda quarta-feira, é ser um papo leve, da gente entender os benefícios, se é que a gente pode chamar assim, que este momento vem trazendo para a gente. Acho que tem muitas reflexões. Eu sou Ana Carolina Garini, todo mundo me conhece como Kaká. Eu sou Head de Advertising e Parcerias na OLX e hoje eu trouxe duas pessoas muito bacanas para a gente falar aí nesse novo contexto, o impacto da tecnologia e da startup no mundo de hoje. Vou pedir para, por favor, o Eric e o Gui se apresentarem. Tudo bem. Prazer, meu nome é Eric, sou fundador e CEO de uma startup chamada FestaLab. Comecei a FestaLab em 2017 e é uma empresa focada em trazer pessoas juntas. Acho que o nosso objetivo é ser a maior empresa do mundo, é trazer pessoas para comemorar a vida e etc. Muito focado em eventos sociais, e a gente acredita que a gente vai conseguir fazer isso sendo um one-stop shop para festas e eventos. Então, hoje a gente começamos ali em 2017 e vínhamos crescendo bastante, e aí chegou a época do Covid, que é onde um pouquinho a gente vai comentar aqui hoje, né? Bora. Isso mesmo. Obrigada, Eric. Legal, Kaká. Eu sou o Guilherme Pita. Prazer estar aqui com você hoje e com o Eric também. Eu trabalho na Microsoft há muitos anos. Eu comecei trabalhando na subsidiária brasileira da empresa, passei pelo escritório da América Latina em Fort Lauderdale, na Flórida. E hoje eu trabalho numa posição global, reportando diretamente para a matriz, cuidando de inteligência de mercado, né? Durante a minha trajetória na empresa, eu passei por diversas áreas, a maior parte das vezes ligado a produto, a marketing de produto, mas também passei por áreas de publicidade digital, vendendo publicidade digital. E foi numa dessas ocasiões que a gente trabalhou juntos na Microsoft, Kaká. Então, um grande prazer encontrar você aqui. De formação, eu sou publicitário de formação e tenho um mestrado em administração e, enfim, hoje eu moro nos Estados Unidos e, enfim, obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui. Eu que agradeço, tanto ao Gui quanto ao Eric, acho que vai ser um papo interessante. Eu vou começar com uma pergunta super ampla para a gente ir afunilando e trabalhando onde a gente quer chegar. Assim, eu queria que vocês contassem para mim qual é o papel da tecnologia para vocês, como é que vocês enxergam a tecnologia. Eu vejo assim, o Eric, né, com uma startup, o que isso significa, né? Assim, putz, eu criei uma startup, como que a tecnologia te ajudou? E Gui, nessa sua jornada toda, assim, de bastante tempo de mercado, de bastante tempo de Microsoft, qual é a sua reflexão aqui, o seu ponto para o papel da tecnologia? Legal. Você quer começar, Eric? Posso começar, claro. Acho que daí depois a gente alinha as visões. Eu acho que a tecnologia, para o nosso ponto de vista, ela gera oportunidade, né? Eu acho que se a gente for mais para o nosso mundo de startup, etc., eu acho que ela gera uma oportunidade de você começar um negócio com quase nada de dinheiro, e ter um alcance muito, muito grande, né? Então você consegue gerar valor para milhões e milhões de pessoas, romper fronteiras, e você não precisa gastar uma tonelada de dinheiro, como, por exemplo, fazer um prédio para construir um hotel, como fazer um shopping center e etc. Acho que a tecnologia gera tanta oportunidade de levar valor para as pessoas, quanto acho que para quem quiser empreender, etc., é uma excelente oportunidade para começar a fazer um negócio do zero sem ter quase nada de dinheiro, né? E aí depois, obviamente, ainda mais com o mundo indo para o lado de investimento em empresas de tecnologia, etc., porque você consegue uma escala global de uma forma muito rápida, isso acaba gerando ainda mais oportunidade para quem empreende e para quem é o usuário mesmo, vai receber aquele produto, né?
de forma tecnológica. Acho que nosso ponto de vista de startup é muito isso, como a gente enxerga a tecnologia. Não sei se o Gui concorda. Concordo, eu gostei muito dos seus pontos, Eric, e eu acho que, complementando o que você falou, a tecnologia tem um papel bastante amplo na sociedade e na vida de todo mundo hoje, né? E a gente acho que o nosso papo hoje aqui vai se concentrar nas tecnologias da informação, né? Além das coisas que você falou. Eu acho que no mundo de hoje a tecnologia está contribuindo para as pessoas serem produtivas com a tendência de trabalhar remotamente, trabalhar desde casa, está contribuindo para as pessoas se manterem conectadas umas com as outras, conectando com amigos, enfim, conectando com alunos, se conectando com escolas e professores. E aproximando as pessoas de uma série de formas. É graças à tecnologia que a gente é capaz de manter essas coisas continuar fazendo essas coisas que a gente se acostumou a fazer no mundo pré-Covid, né? Agora, a tecnologia também ela traz inovação, né? Você falou algumas dessas coisas, Eric, que eu gostei dos seus comentários, que hoje a capacidade de inovar através da tecnologia de informação, ela está disponível para qualquer um, né? E isso foi possível através de várias inovações que aconteceram nas empresas que oferecem tecnologias e empresas como a sua, Eric, que consomem essas tecnologias através da nuvem. É fácil hoje você criar um website, conectar com um serviço online e conectar uma cadeia de abastecimento, porque as soluções baseadas em nuvem permitem isso, né? Então, essa inovação, essa velocidade de inovação que a tecnologia permite, acho que é muito preponderante nos dias de hoje também. Não, total. E aí, só para complementar, acho que além de todos esses benefícios, acho que uma coisa que a tecnologia faz, ela reduz muito a desigualdade de oportunidade entre as pessoas, né? Acho que antigamente ter acesso à educação de qualidade era só realmente para quem tinha muito poder aquisitivo. Hoje em dia você consegue aprender a programar sozinho, sem gastar R$1, em teoria, né? Então, acho que tem esse alcance da tecnologia que ela realmente melhora a vida das pessoas, na minha opinião. O Eric, pegando esse ponto, vocês acham que a gente chegou na democratização do acesso à tecnologia? Claro, eu acho que a gente está em pontos diferentes, até em países, pela questão que a gente está em países diferentes, mas como mundo, né? Ou talvez como o Brasil. O que vocês acham? A gente chegou na democratização do acesso à tecnologia? Vocês acham que o impacto dessas pessoas, né, na tecnologia, nesse momento que a gente está vivendo, talvez até eu diria sem um preparo, né? Eu não sei quantos. Eu sei, Eric, que você não tem filho e o Gui tem filho, assim, mas com quem eu converso, né, sobre as professoras, sobre as aulas online, é super novo, é novo no mundo todo, é difícil mesmo da gente, né, conseguir incluir isso na nossa vida, assim, de novo, talvez sem um preparo. Vocês acham que a gente está num caminho? Como que essas empresas, como é que vocês veem a tecnologia e as empresas ajudando nesse processo? Lembrando que se a gente está ou não nessa democratização. Democratização, né? Posso começar, Eric? Não, por favor. Acho que eu adorei a pergunta, Cacá, e eu acho que a resposta é sim, que a democratização, a tecnologia, a gente chegou nesse estágio de democratização, sim, mas ainda há muito trabalho pela frente, né? Não acabou ainda, o processo de democratização da tecnologia não acabou ainda. Acho que a gente pode pensar em democratização da tecnologia com dois testes básicos, né? Olha, tal tecnologia ela tem alcance, ela tem um alcance significativo na população. E o segundo teste é se ela tem um custo acessível, né? Pensando em alcance, se a gente pensar na quantidade de pessoas que acessam a internet hoje no planeta ou por país. No Brasil, o número é por volta de 70%, 60% a 71% das pessoas têm acesso à internet de alguma forma, seja no celular, no computador, um computador próprio, um computador de algum outro lugar. Na Argentina, esse número é de 93%, nos Estados Unidos é 90%. Agora, na África, é 40%, na China, é 60% das pessoas têm acesso à internet. Então, de uma certa forma,
parte do planeta, aí a gente pode falar que existe democratização nessa tecnologia específica que é a internet. Agora vamos pensar no custo, né? O custo tem custo acessível àquela tecnologia, né? Então, sei lá, um smartphone hoje, quanto custa um smartphone de entrada hoje? Ele custa alguns de 2 a 3 ou 5% do que custava quando ele apareceu pela primeira vez lá por volta de 2007. Uma impressora 3D, ela custa hoje, e tem muita gente que usou impressora 3D para fazer máscara de proteção hospitalar, tudo, mas uma impressora 3D hoje custa 1% do que custava quando ela apareceu pela primeira vez. Ou até, sei lá, sequenciamento de fazer sequenciamento de DNA para pesquisa científica. O custo disso hoje é 0,01% do que o custo de 15 anos atrás. Então acho que existe Só, evidências aí de democratização da tecnologia, Kaká, mas falta muito, como eu comentei a princípio, né? Por que falta muito? Porque ainda o acesso, acho que é desigual. O Eric comentou isso, né? Mas se a gente pensar em ensino à distância, se a gente pensar em ensino público hoje, tem lugares como o Centro Paula Souza, eles habilitaram ensino à distância usando tecnologia para todo mundo, mais de 300 mil alunos. Mas essa não é a realidade de todas as escolas públicas em todos os estados e municípios do Brasil. Então a gente tem que trabalhar, tem que continuar se empenhando para levar a democratização da tecnologia para todo mundo. sim, Gui, só complementando, quando o ano passado eu fui para o SXSW e tinha muita impressora 3D ali, enfim, olhando para o ponto de inovação, mas vendendo, assim, e eu nunca tinha parado para olhar o valor, preço, né, Sim. nesse caso, não o valor. E eu fiquei bastante assustada, porque quando o cara me falou quanto custava, eu tinha uma outra impressão, achava que era Uma caro, noção mas eu achava que era muito mais caro. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou, não, a primeira foi um absurdo. E a gente foi ajustando, assim, de fato é... E é engraçado a gente olhar para isso nesse momento, né? Porque daí eu acho que nunca ficou tão claro quanto a gente não está no mesmo barco e as diferenças Exato. que existem e o quanto a gente pode, neste momento, do nosso privilégio. Eu gosto muito de uma frase que foi a Fê Belfort que me ensinou, inclusive, que é a nossa responsabilidade é do tamanho, o nosso privilégio é do tamanho da nossa responsabilidade. Então, quanto mais privilégio a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Sem Então, dúvida. né, muito olhando para quanto a gente não está no mesmo barco, quanto a gente pode melhorar. Só queria fazer esse adendo. Vamos Legal. lá, Henrique, você quer Não, complementar? concordo 100%. Acho que o acesso à tecnologia, ele tem aumentado nas proporções que o Guilherme tem falado, com certeza. Tipo, os custos têm diminuído, hoje todo mundo tem smartphone. Na verdade, você pega a penetração de smartphone no Brasil, acho que era por aí, né, Gui? 70%, alguma coisa. Acho que até mais você pegar a quantidade de linhas, não smartphones, a linha, tem mais linha, número de telefone do que tem População, né? gente, né? É impressionante. Mas eu acho que ainda tem um caminho grande do ponto de vista de uso da tecnologia, né? Porque assim, e aí tem algumas empresas que estão ajudando muito nesse processo. Então, por exemplo, o brasileiro ainda é muito desbancarizado, né? Impressionante, 30% das nossas transações acontecem com boleto bancário, porque muita gente ou não tem cartão de crédito, não tem um cartão de crédito para usar, ou não tem linha de crédito, né, para conseguir um cartão de crédito. Então, você vê muita gente ainda que fala, tem algum jeito de eu fazer um pagamento. Então, aí você tem empresas como o Nubank, outras startups dando oportunidade das pessoas de, além delas terem a tecnologia, poderem usar ela. Acho que esse é um dos principais gargalos, na minha opinião, para o Brasil crescer, principalmente e-commerce. Como é que as pessoas... Agora, obviamente, ainda tem um outro fator que é as pessoas sabem usar a tecnologia, né? Então, você vai ter pessoas que morrem de medo ainda de comprar qualquer coisa pela internet, porque às vezes não sabe, tem uma barreira. E aí, obviamente, tem uma questão de idade, né? Quando você começou a ter contato com a tecnologia, ficou muito fácil, você criou uma confiança, né? Eu acho que agora, pelo menos, até as pessoas que tinham uma certa restrição estão começando a usar, né? A gente Inevitavelmente. vê, né, o quanto eu recebi inúmeros vídeos no começo do distanciamento social, de netos ou
filhos ensinando pais e avós como é que mexe no iFood, como é que você pede um Rappi, como é que, né? Então, acho que tem uma questão aí dessas pessoas tendo mais tranquilidade em usar, mas tem essa questão muito, a OLX é muito espelho do que acontece no Brasil. Então, o que acontece a gente também tem dentro dos nossos usuários quase metade por cento desbancarizado. A gente vê boleto acontecendo, a entrega acontecendo ali, né? Entrega e o dinheiro, a troca ali, e assim, e a gente oferece, dentro do OLX a gente tem inúmeros serviços, né, de financiamento, enfim, mas a gente vê que ainda tem uma certa resistência mesmo. Total. Acho que nos Estados Unidos a penetração de e-commerce dobrou na pandemia e não foi porque as pessoas não tinham acesso antes, né? Porque elas tinham uma restrição de uso, de fato, né? Então, acho que esse momento que a gente está vivendo agora tem mexido bastante nesse outro lado da equação. Daí, já puxando esse gancho, eu queria perguntar para vocês, assim, o que mudou, né, no cenário que vocês estão hoje, assim. Então, olhando muito para a tecnologia, eu acho, Érica, que você tem um super trunfo na mão, porque as pessoas estão com saudades, né? Elas vão querer, quando tudo isso terminar, se encontrar e tudo mais. Então, acho que você deve ter um projeto para quando tudo isso terminar. Mas nesse momento, o que mudou? E aí eu vejo assim, Gui, nesse momento que você está, analisar dados, analisar informações, né? Vai ser uma coisa bem interessante, né? E é uma coisa que não tem precedente, né? Você não vai conseguir, você não vai ter base para comparar, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que mudou nesse cenário, assim, e como a tecnologia oxigena vocês, permeia porque são empresas distintas, né? Mas o que vocês veem nas empresas de vocês, ou até no dia a dia mesmo de vocês? Mudou muito comigo, com a minha filha, isso, ou, enfim, dentro da minha casa, eu vejo. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Legal. Quer que eu fale, Gui? Vai lá, Ah, por favor. eu acho que na parte, assim, a gente é uma empresa de eventos, né? E por definição nós deveríamos eventos que você junta pessoas num lugar físico, muitas pessoas, deve ser um dos últimos mercados a voltar para garantir a segurança de todo mundo, né? Mas dito isso, o que a gente tem visto é que basicamente as pessoas têm se encontrado mesmo do ponto de vista, online, né? Acho que tem muito agora esses happy hours online, você consegue juntar as pessoas aqui numa sala tipo do Zoom que a gente está fazendo. Então, o que a gente tem visto é que pessoas, até amigos que eram separados em diferentes regiões, agora conseguem se encontrar. Então, eu acredito até, acho que o ser humano ele é muito social, né? Ele gosta de estar perto, né, da outra pessoa, se comunicar, então, isso pelas redes sociais e assim por diante. Nosso ponto de vista, o que acontece eu acho que é um mercado que vai voltar. Acho que um encontro real ali, você ter um encontro com muitas pessoas, etc. Acho que ele vai continuar existindo, né? As pessoas vão continuar casando e ter as pessoas lá para se divertir junto. Acho que você transformar isso totalmente virtual, a gente não acredita, pelo menos agora, que é um negócio que vai acontecer. Não vai substituir 100%. Mas a gente acredita que a frequência, principalmente de eventos menores, deveria aumentar muito. Então, vai ser muito mais fácil você se reunir virtualmente com seus amigos que estão longe e você está viajando, por exemplo, não é porque você está em outro lugar que vocês não vão poder fazer um happy hour ao vivo, ou virtual, desculpa. Então, do ponto de vista de empresa, assim, de mercado no futuro, a gente vê isso. Acho que a tecnologia vai aumentar, esse cenário vai, tudo combinado, vai aumentar a frequência. Agora sim, a gente como empresa se prepara para quando voltar. E a gente acredita que vai voltar. Acho que toda crise acaba, né? Então, do ponto de A vista gente tem uma nós... certeza que acaba. Exato, acho que acaba. Então, a gente, dentro da empresa, a gente teve que fazer uma série de mudanças do ponto de vista de organização, de esquema de trabalho, tudo isso para a gente conseguir ter ações rápidas, se adaptar ao momento e também conseguir criar valor para quando o mercado voltar. Acho que é assim que a gente pensa hoje, aqui dentro do nosso lado.
Boa. Eu fiz um dos primeiros webinars do OLX Convida que a gente fez com a Latam. E uma das perguntas que a gente recebeu, inclusive para quem está assistindo, fique super à vontade para mandar perguntas para a gente. Uma das perguntas que a gente recebeu era como é que eles, a Sabrina, no caso, via, né, que é a head da Latam, via essa questão de viajar. Se ela achava que era um mercado que ia acabar, enfim. E a resposta dela acho que cabe muito aqui, né? Eu acho que, de fato, as pessoas vão ressignificar o encontro, né? Eu acho que talvez demore esses encontros gigantes e tudo mais, mas acho que vai ter uma ressignificação. Quando eu tiver conversando com o Gui, ou quando eu estiver conversando com o Eric, ou num happy hour com os meus amigos, eu vou estar mais lá. Eu vou estar menos no celular, eu vou estar mais de fato. Acho que talvez não tenha tantos, mas quando eu estiver, eu vou estar de fato. Assim, eu acho que vai ter um momento da gente entender um pouco o que, né, um pouco que a gente estava falando antes, a importância de cada coisa. Que eu sou sempre a pessoa que vai para um outro lado do negócio, né? Eu sei que a gente está aqui falando de tecnologia, mas eu acho que é muito importante a gente olhar, porque quem consome tecnologia são as pessoas, e as pessoas, do ponto de vista do que elas eram, do que a gente está se transformando, vai ser muito diferente. Acho que a gente vai ter que se adaptar. Vai lá, Gui, desculpa. Legal, gostei da sua intervenção, Cacau, que me fez lembrar de um artigo da Harvard Business Review que a minha esposa me indicou ontem, que falava justamente de como você falou de estar presente de uma outra forma nas interações online, né? Então o artigo falava justamente isso, né? Como é que as pessoas agora, sei lá, que talvez no momento anterior ela participaria de uma reunião de trabalho online, fazendo um pouquinho de multitasking, vou responder um e-mail aqui, vou responder um e-mail ali. Agora é diferente, porque é o único momento de interação com aquelas pessoas que você vai ter nessa reunião, então talvez você até se aproxime você até encare essa oportunidade de interagir com as pessoas por conta de uma reunião de trabalho de forma diferente. Mas voltando à sua pergunta, a pergunta era sobre o que mudou, o que tem no cenário atual. Eu acho que tem coisa que mudou, tem coisa que não mudou e tem coisa que está sendo feita de forma diferente, né? A sua pergunta tem várias camadas e vou tentar responder em duas aqui. A primeira é a gente na Microsoft a gente está vendo a demanda acelerada por tecnologias que possam resolver problemas das pessoas e das empresas nesse momento. Então isso eu acho uma coisa que está acontecendo de forma diferente, porque acelerou a necessidade de soluções serem colocadas em práticas, em alguns casos da noite para o dia, né? Só eu preciso colocar amanhã online um grupo de 1.000 pessoas e elas precisam interagir para fazer coisas, para trabalhar em conjunto, né? Esses são cenários acontecem todos os dias. Cenários como esse aconteceram nos últimos meses no planeta inteiro e enfim, a Microsoft ficou muito feliz de poder ter ajudado muitas pessoas e muitas empresas a se conectarem e trabalhar remoto de forma produtiva. Logo em março, o escritor Yuval Noah Harari, que escreveu aquele livro Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI e alguns outros livros, ele escreveu um artigo no Financial Times, ele falava o seguinte, que é da natureza das emergências acelerar os processos históricos. O termo em inglês que ele usou foi Fast Forward Historical Process. Então, da turma lá dos anos 90 e 80, que se acostumou a ver vídeo com fita magnética, você lembra que você apertava o Fast Forward, depois a coisa dá para você ver um trechinho do vídeo rapidinho. E é isso que está acontecendo agora, né? Decisões, de novo, o Harari falava no artigo dele, decisões que em tempos normais levavam anos de discussão, deliberação e tudo mais, agora acontecem em questões de horas. Em questões de horas está resolvida. Fora, a gente precisa implantar a telemedicina. Mas tem a lei, tem isso, não sei o quê. Vamos resolver, vamos implantar, vamos mudar a lei, vamos fazer o que tiver que fazer, porque essa é a necessidade de agora. E o segundo nível que eu queria responder, a segunda camada que eu queria responder a sua pergunta, Cacá,
é no nível pessoal do meu trabalho, né? Como você comentou, eu trabalho bastante com dados e parte do meu trabalho é informar diversas audiências o que está acontecendo no mercado, né? Fala, olha, o mercado vai crescer aqui, o mercado vai diminuir aqui, então a indústria, o impacto é esse, o impacto é aquele. Então, a forma como eu venho comunicando isso para as minhas audiências mudou também, mudou de uma forma bem interessante, porque agora qualquer coisa que eu comunico, eu tenho que contar a data de validade daquela comunicação e quais foram os pressupostos que me levaram a trazer aquele insight e quais foram os cenários em que aquele insight está baseado. Essas informações sempre são importantes em qualquer pesquisa, mas agora são mais ainda, são críticas, né? E a data de validade, o selo que vem em cima da informação é importante, porque o que vale hoje, amanhã talvez não valha mais. Sim, sem dúvida. O Gui, eu já vou aproveitar numa outra pergunta que eu tenho para você aqui. O que você acha que é o maior desafio no momento que a gente está agora para o seu segmento? Olha, tem vários, acho que tem vários, né? Acho que, de novo, conectando com a pergunta anterior, tem coisa que mudou e tem coisa que não mudou. Estar perto do cliente, escutar a necessidade, não mudou. Né? E acho que um desafio que a gente tem hoje é continuar fazendo isso que a gente já fazia, estar perto do cliente, escutar o que o cliente precisa, de que forma ele precisa e como a gente pode ajudar. Isso acho que e na velocidade que ele espera, né? Então acho que talvez a questão da velocidade ficou mais crítica agora. A velocidade está junto com o cliente em ajudá-lo a trazer soluções para os problemas que eles estão vivendo, como todo mundo está, né? Então acho que eu colocaria esse ponto, né? A velocidade de atuação e a velocidade que a gente pode construir coisas junto com parceiros de negócio e com clientes. Boa. E eu acho, não sei se vocês têm sentido isso, não sei, Eric, aí também, essa velocidade trouxe também uma autonomia maior para os times, né? Porque a gente tem que decidir, e daí não dá para a gente ter aquele fluxo antigo que era, passa por um, passa por outro, aí tem certeza, eu tenho 99% de certeza de que isso vai dar certo, putz, eu tô aqui num MVPzinho, tenho 70% de certeza de que pode seguir, vamos embora, assim, não sei se vocês têm sentido isso, assim, a autonomia dos times de tomar a decisão e tomar a frente das decisões. Não, totalmente. Acho que para o mundo de startup até é um pouco diferente, né, de empresas muito grandes que acho que você tem que tomar decisões com o menor risco possível, né? Então você tem muitos layers de aprovação para alguma coisa dar certo e as coisas demoram para acontecer. Então acho que esse é um impacto para as empresas grandes é excelente do ponto de vista de trazer mais autonomia para as pessoas de baixo tomarem decisão e conseguir implementar as coisas mais rápido e tirar alguns entraves burocráticos da organização, né? No nosso mundo de startup, eu acho que foi potencializado esse momento, né? A startup você já tem uma organização um pouco mais horizontal, que às vezes é até meio perigoso, né? De falar assim, meu, vamos fazer. E que é sempre assim, né? É razoavelmente fácil você aprovar alguma coisa e vamos fazer. Ah, legal, isso aqui, então faz. Então, o que a gente tem visto agora... Você acha que agora mudou? Você acha que agora vocês estão mais cuidadosos? Estão menos no vamos fazer e vamos pegar mais dados, mais informações para ter certeza Não, do caminho? não. Acho que a gente está mais ágil. Acho que a gente está bem mais ágil. Acho que o time tem feito um trabalho fenomenal de se adaptar muito rapidamente aos cenários. Então, por exemplo, beleza, não pode mais se encontrar no mundo real, que é onde a gente acredita, as pessoas estão se encontrando no mundo virtual. Então, em 2 semanas, a gente conseguiu lançar uma feature de encontros virtuais que tem crescido semana a semana e está fazendo super sucesso, tem funcionado super bem. E assim, eu acho que o ponto da organização é que você tem que tomar decisões rápidas, você precisa implementar rápido, você precisa testar muitas coisas, né? Porque agora mudou, então o seu roadmap que você tinha antigamente, seu planejamento, você quase que tem que jogar fora. Então, antes que a gente tinha planejamentos de 2 semanas, 3 semanas, a gente está jogando para 1 semana.
A gente antigamente mudava. Isso, como é que tá na frente de uma startup nesse momento, assim? Acho que tem uma questão, acho que tem alguns pilares, né? Acho que tem um pilar de produto e inovação, então a gente sempre tem que pensar o que a gente faz muito rápido. Então, cada vez mais a gente tenta testar muita coisa, mas com cuidado também de não sair fazendo um monte de coisa e no final não fazer nada, né? Tentar fazer um monte de coisa e não fazer nada. Então, priorizar hoje em dia tem sido um grande desafio, assim. Acho que é um desafio super divertido, mas é um grande desafio, né? O que a gente precisa resolucionar para agora, mas sem... Então, a gente pensa muito, fala assim, isso daqui vai solucionar o problema agora, por quanto tempo? Então, precisa ter uma estimativa de tempo que esse cenário vai continuar. Mas a gente sempre tenta focar em funcionalidades que geram valor para o agora e vão gerar para o depois também, para as pessoas. Acho que isso é muito importante. Então, do ponto de vista de produto, é saber priorizar, mas com uma habilidade muito boa de ser ágil, né? E tentar fazer as coisas direito na medida do possível. Ser um bom MVP, pelo menos. Né? E eu acho que tem um lado pessoal das pessoas que trabalham na empresa, né? Assim, acho que eu vi hoje 870 mil pessoas perderam o emprego no último mês no Brasil. Eu acho que esse era o principal preocupação de muita gente. Então, como é que você consegue manter a saúde das pessoas? Acho que até tocou no saúde mental das pessoas, né? Até tocamos no ponto lá no início, acho que foi até antes dessa conversa começar, que é o Guilherme usou uma frase boa, né? Que eu até esqueci agora exatamente a frase, Guilherme, para não confundir work from home de... Foi uma frase que a Meita, uma colega de trabalho, colocou no LinkedIn, que as reflexões dela durante as 10 semanas de confinamento, que ela escreveu, olha, a minha principal é essa, que eu não posso, e as pessoas não podem confundir working from home com living in the office, né? O trabalhar de Exato. casa com viver no escritório. E são coisas distintas, né? E às vezes, e talvez no momento atual é fácil a gente confundir, mas é importante lembrar que elas são distintas. Exatamente. E assim, no início a gente percebeu que estava todo mundo tendo essa dificuldade, e ainda tá, na verdade. Acho que não é um problema super simples de você solucionar, né, da noite pro dia. Não é? Não é. Então acho que esse é um desafio e a gente tentou também deixar muito claro para todo mundo. Acho que a gente teve a sorte de ter recebido um investimento exatamente antes da Covid, então ali foi sorte. E a gente deixou Não, todo mundo não, tranquilo. é seu trabalho, Eric. Não, é o meu trabalho, mas foi sorte o timing, vai. Eu digo assim, poderia ter, né? Acho que foi sorte da gente ter recebido isso. E a gente conseguiu, naquele momento, falar assim, a gente prefere reduzir as contratações para colocar as coisas no ar, porque a gente não tem muita incerteza agora, mas a gente queria deixar tranquilo que a gente não vai fazer nenhuma demissão num prazo que a gente não tenha visto, então não temos nada planejado de fazer demissões por conta do Covid. Então a gente prefere reduzir velocidade de produto do que fazer demissão na frente, sabe? Mas acho que tem esse desafio do lado pessoal mesmo, de como é que você deixa a saúde mental das pessoas boa, porque não é fácil realmente resolver esse problema. Não, e eu acho que o contato, a falta de contato, né, do dia a dia complica, assim, como gestor, né, de pessoas. Claro, você faz um papo, mas é diferente no vídeo do que você tá no dia a dia. Às vezes você tá no dia a dia, duas respostas que a pessoa deu, você fala, putz, tem alguma coisa ali que talvez eu possa ajudar, sabe? Talvez ela não esteja bem. Ou até, né, a pessoa chega já num dia mais, você consegue ajudar. No dia a dia aqui do home office é difícil, né? Eu confesso que eu sou a chata do ligar a câmera. Eu falo, gente, vocês podem ligar a câmera, porque eu acho super importante. Primeiro para você literalmente estar, mas para eu sentir como a pessoa tá, assim. Então eu não sei se você sentiu isso, assim, da dificuldade de você pegar se a pessoa tá de fato bem ou se ela tá lá dizendo, não, tá tudo bem, mas você não tá conseguindo sentir por falta do dia a dia mesmo. Acho que e essas dicas aí de aproximação, né, que você comenta são essenciais, né? Não só ligar a câmera, mas perguntar como a pessoa está e como está a família da pessoa. E acho que
todos nós transformaram essas coisas em prática no dia a dia e acaba ajudando todo mundo, a saúde mental de todo mundo. Só que eu queria voltar na sua pergunta e antes de voltar na pergunta, eu só queria parabenizar mais uma vez o Eric aí não só pelo aporte que a Festa Lab recebeu recentemente na rodada de investimento, então parabéns, Eric. Obrigado. E também pela sua responsabilidade, o jeito que você está tratando a sua força de trabalho como empresário. Enfim, é bom ouvir exemplos como o seu. Eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo aqui também e tem alguém como você para se espelhar. Agora, você fez a pergunta era ligada, Kaká, à agilidade, né, você citou o exemplo de MVP, colocar com mais rapidez na rua, que as pessoas possam provar e tudo mais. Eu acho que faz sentido, mas tem uma observação, que é a observação o seguinte: se o seu produto, como é o produto do Eric, seu produto é um produto de informação e o seu canal de entrega é um canal online, no momento como que a gente está vivendo hoje, a curva de adoção vai ser mais rápida, porque tem mais gente online por mais tempo. Então, a responsabilidade de colocar alguma coisa na rua, de repente ficou maior. Né? Então, tenho certeza que empresas como startups ligadas à tecnologia, com essas questões de online, produtos de informação, estão vivendo essas questões e como encontrar o balanço certo, né? Um balanço entre desenvolver, colocar algo na rua rápida e com mais responsabilidade. Boa, Gui. Eu tenho mais algumas perguntas, tem algumas perguntas surgindo aqui. Eu vou fazer só mais uma e daí a gente vai para as perguntas aqui. Eu queria que vocês colocassem assim, quais são os principais aprendizados no segmento de vocês que vocês acham que de fato assim vieram para ficar. Tem uma coisa, e eu fiz a pergunta, já vou começar eu mesmo respondendo no melhor estilo Jô Soares, pergunta e ele mesmo responde. Tem uma coisa que para mim ficou muito clara, assim, que é aqui a gente conversou um pouco disso, né? Brasileiro tem uma dificuldade de falar não. Então, eu tenho essa reunião, mas eu só tenho 5 minutos de almoço, então eu vou lá e dou um jeito de fazer tudo e acabou não almoçando ou almoço mais tarde. E eu acho que isso a gente começou a aprender melhor aqui de dizer não. Pelo menos eu sinto bastante, eu tenho visto assim, eu não consigo, eu realmente preciso fazer almoço, eu realmente preciso. Eu acho que quando você humaniza as lideranças, as pessoas começam também a se sentir mais à vontade de dizer não. Eu acho que isso é um grande aprendizado. E eu acho que tem talvez uma educação que a gente não tinha antes, ou talvez que a gente ignorasse, que é o seguinte: a pessoa está gripada e fala, é só uma gripe, vai trabalhar, né? Não tem problema. Eu acho que as coisas vão mudar, né? Do ponto de vista de que as pessoas vão começar a entender. Eu acho que tanto o Eric quanto o Gui já tinham essa vivência de tudo bem fazer home office, mas tem N empresas que não. Eu trabalhei no e-commerce do Walmart e não era uma coisa constante você fazer home office. Aliás, era muito difícil pela política do varejo, da dificuldade dos preços, de não sair de lá de dentro e tudo mais, mas enfim, eu acho que esse é um aprendizado que vem para ficar, assim, tá tudo bem você fazer home office, você trabalha assim, fazendo home office, né, e às vezes, infelizmente, você trabalha até mais, e eu acho que um dos aprendizados também é a gente conseguir organizar o nosso tempo, porque eu acho que a gente tem muito para evoluir ainda, mas do começo para agora a gente evoluiu bastante. Porque no começo a gente olhava e falava, nossa, meia-noite não almocei, ainda tô trabalhando, a coisa estava bem enrolada, assim. Eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham que é um dos principais aprendizados que chegaram para ficar? Sim. Quer falar aí? Vai lá. Eu acho que sim, sendo super transparente, a gente não gostava muito de home office no início, antes da pandemia, assim, muito porque a gente tinha tentado várias vezes, na verdade a gente tinha tentado uma vez contratar desenvolvedor 100% à distância, só que como o time ficava aqui, muitas vezes o coitado ficava esquecido, então a gente não tinha conseguido emplacar uma dinâmica que fizesse sentir aquela pessoa se sentir incluída. E sempre foi de distância. E também a gente sempre gostou muito, e assim, pelo menos a gente tinha mentalidade, e a gente tem evoluído muito em relação a isso, que era era melhor construir uma cultura
E ela ficava melhor quando estava todo mundo junto do que todo mundo separado. Eu acho que, para mim, a solução no futuro, a gente tem aprendido, a gente percebeu, real, que muita gente tem produzido muito mais em home office. Acho que tem uma discrepância ainda, tem determinadas pessoas que sofrem mais em fazer home office do que para o escritório. Tem pessoas que preferem no escritório, tem pessoas que preferem no home office. A gente ainda está aprendendo. Acho que a gente aprendeu muita coisa em como organizar o trabalho e conseguir fazer com que os times sejam produtivos em home office. A gente acredita fortemente que esse é o futuro e vai ser um benefício incrível para as pessoas poderem falar, por que eu vou pagar um aluguel enorme para morar em São Paulo, numa casa minúscula, e não vou poder morar em outro lugar, eventualmente. Eu acho que isso é legal, ter esse benefício, e a gente realmente pensa nisso. Mas eu ainda não tenho certeza o quão fácil é resolver a equação, porque eu acho que precisam de formas e uma estrutura. Eu falo assim, o time todo vai ser home office, todo mundo, não necessariamente todo time tem que ser home office, mas todo esse time tem que trabalhar como se estivesse home office, para não deixar uma pessoa esquecida, sabe? Como é que você mantém todo mundo incluso? Mas vai ser um benefício, né? Tudo talvez seja um meio do caminho, né? Eu Exato. tenho coisas que eu adoro fazer. Então, assim, se eu tenho que fazer uma análise, se eu tenho que fazer uma apresentação, eu adoro estar em casa para fazer. Mas espero que ninguém do meu time esteja aí, mas se estiver, não gosto de fazer reunião de forecast online. Não gosto. Eu sei que eles preferem, mas eu prefiro estar lá, né? Mas acho que é muito um meio do caminho, assim, que a gente ainda não conseguiu achar. Acho que a gente vai aprender muito a gente não definiu nenhuma política ainda, porque quanto mais tempo a gente fica nesse universo, mais a gente aprende. E quando voltar a chegar a hora, a gente vai fazer algo que é o melhor do mundo, é o melhor que a gente conseguiria fazer para todo mundo, assim. Acho que essa é um pouco a mentalidade que a gente tem. Mas acho que o home office chegou para ficar. Alguma política que dê benefício para as pessoas, que elas se sintam melhores, é importantíssimo. Ainda mais na briga por talentos, né? Verdade. O Gui não pode falar de home office, Gui, você vai ter que falar de outra coisa, porque home office você está muito acostumado. Não, um comentário rápido aqui da questão de trabalhar desde casa e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa interessante acontecendo, é que tem muito experimento acontecendo, né, em empresas de diferentes indústrias, empresas de diferentes países e tudo mais. E o resultado desses experimentos estão se tornando públicos, né? Tem CEO de empresa do Silicon Valley anunciando, fala, olha, aqui acabou o escritório, não vai ter nunca mais. Então é interessante, a gente está aprendendo uma coisa ali. Tem CEO de outras empresas falando, olha, acho que a gente vai voltar, mas só metade da força de trabalho, o resto da força de trabalho vai continuar trabalhando de casa quando tudo isso acabar e tudo mais. Então, acho que ninguém tem a fórmula ideal, tem muitos experimentos e eu acho que a gente tem que aprender com todos eles aí, né? Talvez ainda seja cedo para existir um novo normal ou qualquer coisa assim, né? Mas os experimentos estão aí. Agora, voltando ao aprendizado, eu vou ser curto aqui, Cacá, que acho que eu falei disso um pouco já, mas eu vou voltar no ponto, que acho que escutar a necessidade do seu cliente de forma particular é muito importante, né? E o que eu quero dizer com escutar de forma particular? Olha, dependendo da indústria, o seu cliente, que antes precisava de uma coisa similar entre a indústria A e a indústria B, agora ficou mais escancarado que a necessidade daquele cliente naquela indústria é muito específica e por um conjunto de fatores. A mesma coisa um cliente da indústria B. Então, escutar a necessidade específica e ter a educação, o conhecimento para atender aquela necessidade, acho que é um grande aprendizado que a gente está vendo e que vai ficar, né? Então, acho que é isso que eu deixaria aqui como um aprendizado, Cacá. Boa. Acho bem importante. Eu acho que e a gente fez vários papos sobre propósito, sobre marca, né? E na publicidade vai ser muito, assim, ou você fala no 1 a 1, ou você entende o que o cliente quer ouvir, ou porque não vai mais ter, né, essa publicidade massa, assim, acho que não vai mais colar. Mesmo uma coisa de propósito. Tem 2 comentários aqui, um muito de acordo com o que o Gui acabou de falar.
quer dizer, não muito de acordo, mas falando sobre cliente, a Roberta colocou o seguinte: eu não acho que seja falta de organização o fato de se trabalhar mais home office. O problema é que os clientes acham que você agora está 24 horas disponível para ele. Eu tenho recebido mensagens via WhatsApp às 9 da noite, às vezes. Até mais. Acordo muitas vezes com mensagem de cliente às 7, 8 da manhã. Alguém quer fazer um comentário sobre este comentário? Olha, eu acho que Roberta, obrigado pelo seu comentário e é uma situação difícil. Acho que a situação que você está é a situação talvez que o seu cliente está também, né, pedindo ajuda num horário diferente e tudo mais. E isso acho que faz parte. Eu não quero fazer nenhuma recomendação aqui porque eu não tenho, porque aliás eu vivo a mesma coisa que você vive, mas acho que eu só queria compartilhar que eu tô na mesma que a sua aqui. Acho que muita gente tá. Eu também, Roberto, nem sei como é o seu dia a dia, assim, mas se eu pudesse te dizer uma coisa, acho que agora é o momento da gente olhar com empatia, né? Porque se a gente está nesse momento, talvez trabalhando demais ou tentando se organizar, ele também está. Isso não faz com que você tenha que responder às 9 horas da noite, não é isso, mas é só olhar talvez com um pouquinho mais de empatia, e eu não estou dizendo que você não faz isso, por favor, mas eu acho que é mais porque está todo mundo tentando se organizar mesmo. Tem um outro... a gente tem 3 perguntas, mas tem um comentário aqui de quando a gente falava sobre a tecnologia e como a crise, né, acabou trazendo forçar as pessoas a usarem mais a tecnologia. A Agnes colocou o seguinte: a crise forçou todo mundo a fazer uma transformação digital. Quanto o perfil da audiência mudou e o quanto isso impactou no produto / serviço oferecido na comunicação com seus clientes. Exemplo, meu pai, que tem 70 anos, virou heavy user de sites de compra online e tem zero intimidade digital e demanda muito do Customer Service e Help Daughter Service. Eu posso começar um pouco a responder aqui. Eu acho que tem um fato que a gente talvez esteja olhando diferente para esses clientes, né? É um nicho que talvez a gente olhasse vendendo uma coisa e talvez a gente possa vender outra, não sei. Talvez o Eric tenha pensado a startup dele, olhado muito para adolescentes e falar, não, talvez esse nicho queira fazer happy hour também, vai jogar poker online, tranca online, não sei. Eu acho que é um bom exercício para se olhar diferente para esses clientes. Não sei se o Eric tem algum ponto, não sei, Gui, a Microsoft olha para isso de uma forma diferente agora e não olhava antes, ou está dentro do que vocês ainda estão aprendendo? Acho que... vai lá você, Eric, depois eu comento. Não, acho que assim, as pessoas que, vamos dizer, não por uma questão de idade, mas que tinham menos intimidade com tecnologia e têm mais dificuldade de usar tecnologia, na minha opinião, sempre foram as melhores pessoas para você aprender com elas as dificuldades e criar um produto que funcione para elas. Porque se no final do dia um produto funciona para as pessoas que têm mais dificuldade, ela vai funcionar para uma pessoa que tem maior educação tecnológica. Eu acho que essas empresas deveriam sempre, independente, obviamente, pensando mais numa questão de design, etc., você precisa focar no seu público-alvo. Uma questão de desenho de experiência do usuário, eu, pelo menos até agora, não vejo nenhum problema de você usar como insumo as opiniões, os feedbacks que você coleta das pessoas que não sabem usar. Então, acho que é ótimo, assim. Acho que não deveria ter mudado por conta da pandemia, né? Acho que deveria ter sido algo que as empresas sempre deveriam ter feito, na minha opinião. Eu acho que eu gostei do seu comentário, Eric, me fez lembrar de um livro de uma autora chamada Kate Holmes, que é uma designer, trabalhou na Microsoft, acho que trabalhou no Google e muitas outras empresas. E ela tem um livro chamado Mismatch, que fala justamente sobre o design inclusivo, né? Se você começar, exatamente como você falou, se o seu design começar
pensando de forma inclusiva em quais os tipos de pessoas diferentes que vão usar o seu produto, todo mundo vai se beneficiar, né? Eu lembro sempre do audiobook, né? A primeira coisa parecida com um livro narrado apareceu logo depois da invenção do primeiro toca-discos, ou a versão anterior disso, que o Thomas Edison inventou. Ele falou, vamos gravar um livro, porque tem gente que não consegue ver as palavras do livro, mas a pessoa pode escutar. E a coisa, ao longo dos séculos e das décadas, aí, foi se popularizando ao tanto que, enfim, hoje, juntando o audiobook com o smartphone, eu conheço muita gente que escuta mais livro do que lê livro, consome livro de forma diferente. Então, para o comentário da Agnes, Kaká, eu acho que existe uma oportunidade aí, talvez, para a empresa repensar o design daquilo que ela está oferecendo para os clientes, porque todo mundo que você tem o pai da Agnes, como qualquer pessoa que entra lá no site, baixa o app, ele é um cliente, ele espera ser bem atendido. É isso aí, muito bem. Acho que a gente vai aprender bastante. Eu não li esse livro não, vou ler. É bom, Gui? É muito bom, é um livro excelente. A Kate Holmes é uma excelente autora e ela resume de forma bem objetiva os princípios do design inclusivo. Boa, vou ler. Muito bem. Tem uma pergunta aqui do João Carvalho. Com tanto ruído na era da informação, quais os melhores recursos / ferramentas para se manter atualizado com relação às novas tecnologias? Essa é uma ótima. Você quer responder? Quer começar, Eric? Não, vai lá, fica à vontade. Eu acho que tem diversas formas, viu, João? Vou te contar a forma que eu faço. Eu tenho algumas pessoas que eu identifico como, olha, essa pessoa, ela tem uma reputação, ela fala de coisas que eu aprecio e eu admiro a forma que essa pessoa é capaz de se comunicar. Eu sigo essas pessoas no Twitter, eu sigo essas pessoas no LinkedIn e tudo mais. Então dessa forma eu consigo ficar antenado, porque tem um conjunto de pessoas especialistas em suas áreas de atuação que estão, de certa forma, fazendo a curadoria daquilo que elas estão postando, né? Então, enfim, essa é uma das formas que eu faço, mas, enfim, acho que cabe a cada um de nós também testar e provar e ter acesso e conhecer as diferentes novidades que estão aparecendo a cada dia. Boa, muito bem. Eric, quer complementar? Não, eu concordo totalmente com o Guilherme. Eu acho que o importante é você ter respaldo de pessoas ou portais que você confia, né? E não acreditar em qualquer coisa que você recebe de qualquer fonte. Eu também sigo basicamente o mesmo padrão do Guilherme. Acho que eu tenho algumas pessoas que eu leio blogs, que eu me mantenho antenado. Acho que é isso, né? Algumas newsletters que eu assino, que eu gosto, e eu tenho uma boa confiabilidade que aquela fonte vai ter uma certa curadoria antes de publicar qualquer coisa. Acho que é na linha do Guilherme mesmo. E acho que em instituto, né? Se você olhar pesquisas da Ipsos, quando você olha bastante os resultados de institutos, acho que também pode ajudar. A gente tem uma pergunta, que na verdade a gente tem duas perguntas do Thiago, que eu vou tentar fazer ela em uma só, que é se vocês acreditam que aplicativos deliveries como o James, Rappi, iFood estavam em plena expansão, devem continuar crescendo a longo prazo. Como é que vocês veem isso daqui 5, 10 anos? Nossa, Thiago, acho que é tão difícil. A gente está num momento tão difícil de falar sobre 5, 10 anos, né? Acho que se a gente conseguir falar nos próximos meses, a gente já sai bem. Não sei, Gui, Eric, vocês querem colocar algum ponto aqui? Eu acho que o primeiro que você comentou é interessante. Acho que ninguém mais dá para falar em 10 anos. A evolução é tão exponencial que é literalmente impossível fazer um planejamento de 10 anos, né? Acho que todo mundo tem feito no máximo 1 ano, 5 anos no máximo, né? Mas eu gosto muito do modelo de Rappi e iFood. Acho que as pessoas estão se acostumando muito a usar esses aplicativos. Acho que na prática aumentou a adoção, né? Acho que aumentou a conversão, aumentou a adoção e as pessoas se acostumaram, gostaram.
E tem vários outros modelos surgindo por conta disso que esses aplicativos, né? Tem muita gente fazendo comida congelada, tem gente agora fazendo home chef, que você faz a comida e entrega. Eu acho Não, que e vai se mesmo beneficiar prestando muito. serviço dentro né, dentro do Rappi, eles já começaram a se reinventar, do mesmo jeito que o Uber se reinventou com o Uber Eats, dentro mesmo do Rappi, do James, acho que eles já estão se reinventando dentro do dia a dia deles, né? Acho que vai se reinventar muito. Tem até uma empresa chinesa que eles viraram um one-stop shop para qualquer coisa. Eles viram que eles tinham tanto tráfego, tanto fluxo com um custo de aquisição do usuário muito baixo. Eles assim, como é que eu consigo aproveitar esse usuário que tem uma recorrência no meu aplicativo muito alta? Eu consigo vender outras coisas que eu tenho uma margem até maior. Então, ingresso de cinema, roupa, shows, etc. Eles começaram, isso é uma empresa lá na China, começou a oferecer esse tipo de serviço. Eu acho que esses aplicativos vão ter uma mudança bem razoável nos próximos anos, depois dessa velocidade de adoção tão absurda que tiveram, né? E acho que você está se referindo ao WeChat lá da China, Não, é um Eric? outro É até. um outro? Tem um WeChat, mas é um outro que começou como delivery de comida, mas é a mesma Mesmo lógica princípio. mesmo. Ah. E acho que, pegando o carona no seu ponto da China e respondendo a pergunta, Kaká, acho que ajuda a gente a olhar para países que estão à frente da gente no tudo que está acontecendo no mundo agora e ver o que está acontecendo lá. Né? Poxa, as entregas voltaram a acontecer do jeito que aconteceu antes, ou estão acontecendo de forma mais acelerada, tem mais volume. O que aconteceu lá na China ou na Coreia? Né? Então, eu acho que a resposta dá para fazer um pouco um exercício de futurologia com os devidos cuidados, olhando para o que aconteceu, que está acontecendo nesse país. Boa, muito bem. A outra pergunta do Thiago é o seguinte: alguma campanha de vocês já foi suspensa pelo CONAR ou outro órgão? Qual a visão de vocês sobre a suspensão do CONAR da campanha do Santander? Eu realmente não sei, Thiago, se você quiser escrever aqui qual foi a campanha do Santander que foi suspensa, porque eu não sei. E a interferência nas lives. A campanha das bancas. A interferência nas lives é muito da questão de que as lives estavam sendo patrocinadas por bebidas enfim, as pessoas, né, os artistas estavam bebendo muito, incitando o consumo de bebidas, e aí o CONAR fez essa interferência. E a campanha do Santander das bancas, eu sei que campanha é, mas eu não sei por que foi, qual foi a interferência do CONAR. O Santander começou a investir, não sei se vocês sabem disso, o Santander começou a investir em bancas onde pudesse renovar essas bancas. Então, trazer manicure para dentro da banca, trazer costureira para dentro da banca e transformar a banca num mini shopping ou algo parecido, assim, num mini shopping de serviços, digamos assim. E aí, já tiveram alguma campanha suspensa pelo CONAR? Tem algum ponto em relação a isso? A gente não, Guilherme. Olha, no começo da minha carreira, teve uma campanha que foi questionada por uma pessoa através do CONAR, mas não chegou a ser suspensa. A campanha do Santander eu não conheço, o Kaká eu não posso opinar. O que eu acho, assim, a do Santander, eu nem sabia disso, eu vou procurar saber o motivo. O que eu acho da intervenção das lives, eu acho que elas são... eu acho que era necessário, mas eu acho que tem uma forma um pouco mais positiva de fazer. Eu acho que realmente a gente estava num momento de aprendizado, então ia acontecer mesmo um erro e para chegar ao acerto, né? Eu acho que as lives em si são um estouro, assim, acho que o Brasil veio, né, tá atingindo públicos e números enormes, mas como todo o começo, aquilo que a gente estava falando, MVP, vamos lá, a gente bota no ar e vai ajustando. Então, eu acho que a interferência poderia ter sido mais branda, digamos assim. Última pergunta, e na verdade eu tenho mais uma, tá? E aí a gente encerra. Com tantas mudanças que a gente está passando, né, em relação ao trabalho, vocês acreditam que existam outros modelos de trabalho que possibilitem um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Uma semana como 4 dias de trabalho, por exemplo.
Eu acho que a conversa sobre modelo de trabalho, ela vai permear as nossas conversas em geral sobre a vida, a Cacá, de forma cada vez mais frequente. No ano passado, muito antes do Covid aparecer, a Microsoft fez um experimento no Japão de uma semana de trabalho de 4 dias úteis, né? Mas por uma questão muito específica do Japão. No Japão, a população está diminuindo, a população econômica ativa também está diminuindo. Tem uma tradição histórica e cultural das pessoas trabalharem muito, 12, 13, 14 horas por dia e tudo mais. Então, fizeram esse experimento lá, os resultados muito interessantes desse experimento, mas ele foi localizado lá no Japão. O Japão tem uma outra particularidade também, que é a imigração para o Japão é difícil pela questão do idioma, que não é ensinado em muitos lugares fora do Japão e tudo mais. Mas acho que sim, teve esse experimento aconteceu ano passado, tem muito experimento acontecendo agora, e a gente tocou antes aqui no nosso bate-papo em temas de trabalhar até tarde da noite. Eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um cliente às 9 da noite, como foi a pergunta da Roberta e tudo mais. Então, acho que tem limites que precisam ser colocados, tem discussões que precisam aparecer para fortalecer a ideia de trabalhar de forma diferente. Então, acho que tem muita discussão pela frente. E acho que dessas discussões vão aparecer novos modelos. Quando isso vai acontecer, quando a gente vai estar pronto para dizer que existe um novo normal, eu não sei dizer, mas tem muita coisa que vai acontecer ainda. Sim, eu concordo, tô pegando o gancho, né? Acho que tem bastante essa discussão de 4 dias, né? De trabalhos úteis. Acho que tem vários estudos que olham se faz sentido, se não faz sentido, né? Depois até vou procurar o resultado do experimento da Microsoft. Acho que vão ter muitos modelos de trabalho, né? Eu acho que já tem empresas antes de Covid que trabalhavam 100% remoto, já tinha empresas que trabalhavam meio a meio, já tinha empresas que eram 100% no escritório. Eu acho que é sempre um equilíbrio de quanto valor você gera, né? Acho que tem que pensar muito numa questão. As empresas também elas precisam crescer para conseguir gerar mais empregos, né? Acho que tem esse ponto. E o quanto você consegue, que eu acho que é extremamente importante, é sempre um equilíbrio, manter uma saúde mental das pessoas, manter uma qualidade de vida, para conseguir que as duas coisas cresçam juntas, né? Acho que é o mais importante. É super difícil solucionar isso. Eu acho que eu acho que cada vez mais vai ter ainda mais a possibilidade que você vai conseguir atingir pessoas em muitos outros lugares do mundo, não necessariamente você vai ter que ficar restrito a um país ou uma cidade, quanto mais uma cidade, um país, etc. Que você pode ter modelos diferentes. Acho que sim, eu acho que vai caber de cada empresa, principalmente por uma questão de guerra de talentos mesmo, que é uma das maiores dificuldades, né? Tem que ver o que funciona. Eu acho que na verdade, eu acho que o mais importante é esse assunto agora virou pauta. Se antes era uma pauta que talvez pelas prioridades a gente acabava não olhando, isso virou pauta prioritária, né? Como é que a gente faz esse balanço tão importante e consegue dar ferramentas para que as pessoas, né? Porque não é só uma missão, um valor, estampar na parede e vamos embora. Tem que ser o walk the talk. Eu estou aqui dentro dizendo que é importante você ter esse balanço, então eu vou te ajudar a chegar nesse balanço, né? Eu acho que o mais importante, acho que o Gui falou um pouco isso, não tem o caminho, mas a gente vai começar, a gente já está falando muito disso. Eu queria deixar aqui uma última pergunta, até pelo papo, assim, eu sempre falo que a ideia aqui é trazer pensamentos leves, assim, então eu queria fechar pedindo para vocês contarem exemplos que vocês acharam muito legal. E pode ser exemplos tanto da empresa que vocês trabalham ou exemplos de fora. O Eric colocou aqui, a gente vai desacelerar aqui o crescimento e talvez não investir mais tanto em produto, mas para garantir que a gente não, neste momento, não demita ninguém. Acho que eu queria ouvir de vocês, assim, exemplos da empresa que vocês trabalham ou não, que
que são bons. E aí eu queria deixar aqui 2 exemplos que eu achei muito legal nesse momento. A primeira é a quantidade de empresas que eu não imaginava estarem juntas, como Itaú, Santander e Bradesco, por exemplo, que deram as mãos e foram juntos aí. E semana passada a gente conversou com o Igor Puga aqui no OLX Convida, e ele falou, e isso é real, assim, não é estamos juntos e não estamos, assim, tanto que ele deu como exemplo a doação do Itaú. Ele falou, mesmo sendo Santander, eu não consigo não dizer sobre a doação do Itaú. Eu achei né, a maior doação já feita, então achei muito legal. Mesmo até empresas como Claro, Vivo, né, agora juntas para ajudar, então acho que isso é uma quebra de paradigma muito grande, e eu trago aqui como um exemplo muito legal. E um outro exemplo que eu queria dar da OLX, assim, a gente colocou a plataforma, a gente disponibilizou a plataforma para pessoas que queriam doar. Então, você pode entrar na OLX, subir, enfim, o seu produto que você quiser doar. Eu quero doar um tênis, eu quero doar, enfim, o que for, um sofá, um colchão, e coloca a hashtag Quarentena do Bem. E aí não tem preço, né? Você não paga nada para colocar e nada é cobrado. E aí você consegue encontrar alguém que está precisando, ou do tênis, ou do sofá, roupa, enfim. E aí a gente consegue fazer uma doação online, né? A pessoa precisa buscar a doação, mas a gente dá acesso para as pessoas começarem a achar gente que querem doar. Eu queria colocar esses 2 exemplos. Obrigado aí pelos exemplos, Cacá, são histórias inspiradoras aí, e eu gostei do que você falou das empresas que competem, se ajudando ou se mencionando umas às outras. Acho que o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, ele falou no começo alguns meses, ele disse, olha, não é nenhuma empresa sozinha vai resolver tudo que o mundo precisa de ajuda agora, né? Então, cada empresa, cada pessoa colaborando com o que puder, com o que conseguir fazer para ajudar a outra, todo mundo vai sair ganhando no final. Alguns exemplos de coisas que a Microsoft está fazendo, enfim, a Microsoft é uma empresa de 130 mil pessoas no mundo, então tem bastante coisa que é feita de forma centralizada a partir da nossa sede, coisas que as subsidiárias fazem no mundo, em todos os países que a empresa está presente, mas enfim, tem coisas de suporte à comunidade, tem ferramentas de trabalho remoto que a empresa disponibilizou com o Teams de forma gratuita para empresas, instituições de ensino, organizações não governamentais, governo, usarem. Tem bastante para a educação, enfim, tem ofertas similares, tem conteúdos, guias de utilização, como ensinar à distância. A gente postou em diversos sites para ajudar os professores e as próprias escolas a mudar a sala de aula de um ambiente físico para um ambiente digital. Hoje eu li uma notícia muito interessante que os formandos de ciência da computação da Universidade Federal de Mato Grosso, eles realizaram no último sábado, dia 22, a formatura, e fizeram uma formatura virtual dentro do Minecraft. Eles criaram lá um salão lá e tal, e tudo mais, todo mundo, os bonequinhos vestidos. Foi muito, muito, muito interessante, e achei admirável ver os estudantes serem criativos, de todo mundo participando para criar o cenário dentro do Minecraft. Enfim, tem suporte técnico também, como as pessoas trabalhando de forma remota, as questões de segurança e de proteção de dados são cada vez mais importantes. Então a gente está contando para as pessoas qual é a forma que elas têm que se preocupar e atuar para garantir segurança e proteção de dados. E acho que, por fim, a parte de pesquisa e suporte à academia, um dos projetos que a Microsoft se engajou junto com universidades e com outras empresas foi um banco de dados aberto, um dataset aberto sobre pesquisa sobre o Covid-19. Tem mais de 128 mil artigos postados lá que são machine readable. Eles podem ser lidos por máquinas para construir modelos de entendimento de tudo que está acontecendo e tudo mais. Esses são alguns exemplos, tem muitos mais, tem exemplos que pessoas estão fazendo perto das suas comunidades, funcionários da nossa empresa, enfim, ao redor do mundo, mas eu queria citar esses exemplos aqui. Muito bom. Bem Obrigada. legal.
Não, bem legal o que a Microsoft tem feito. Acho que do ponto de vista de tech, teve uma campanha super bacana que os CEOs das maiores empresas de tech se uniram para criar uma campanha para doar máscaras para as pessoas que estão na linha de frente. E acho que a meta eram 3 milhões de máscaras, se eu não me engano, alguma É coisa. brasileiro? Acho que até mais, acho que tinham recebido alguns milhões de reais de investimento, não vou lembrar exatamente, mas acho que a meta era umas 3 milhões de máscaras. E era brasileiro, aqui no Brasil mesmo, foi encabeçado pelo CEO da Wildlife e da Loft, o Florin, entre outros, e foi um impacto muito bom, muito grande. Acho que a gente, do nosso lado, a gente tem tentado ajudar ONGs, mais focado, obviamente, perto do core business, ONGs de mulher, de grávidas em situação precária, etc. A gente tem bastante similaridade com esse público. Eu acho que a coisa legal é que esse momento criou esse sentimento de ajudar o agora, e a gente viu que é algo que não é tão complexo de fazer, que a gente consegue fazer isso de forma constante. E, na verdade, a gente está pensando até como é que prolonga essas iniciativas, que a gente viu que tem um impacto super bacana para as pessoas que recebem essa doação, para a empresa e até para as pessoas que trabalham aqui dentro. Acho que elas se sentem ainda mais motivadas de quando fazem algo do tipo. Então, acho que só todo mundo sai ganhando, sabe? Então, a gente aprendeu com esse cenário e como é que a gente consegue prolongar essas iniciativas aqui dentro. Acho que esse foi uma coisa que foi bom de começar, né? Boa. Muito Muito bom. bem. Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer as pessoas que ficaram online. A gente passou aqui um pouquinho do tempo, mas a gente manteve aí, a maioria das pessoas ficaram. Queria muito agradecer as pessoas que ficaram online. Gui e Eric, super obrigada pelo papo. Mais uma vez, acho que a gente trouxe aqui bons pensamentos, assim, e que eu espero que as pessoas saiam daqui pensando um pouco mais leve e mais tranquilas de que vai passar e que a gente tem aí um bom caminho. Queria muito agradecer vocês, agradecer a disponibilidade de vocês e o papo bem bacana. Legal, obrigado, Agradecer pelo Cacá. convite. Obrigado, Eric, Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo por ter ficado aí. pela atenção aí. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau.